Olá, colegas, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema que tem movimentado as redes sociais, a declaração de bens dos candidatos à presidência da República. Se você se interessa pelo tema, não deixe de participar com seus comentários e aproveita para fazer a inscrição no nosso canal. Desde o início da campanha presidencial, chamou a atenção do grande público a declaração de bens dos candidatos. Cifras milionárias de alguns e a simplicidade do patrimônio acumulado por outros foi motivo de muito questionamento sobre a competência para administrar a vida financeira. Ora, se o sujeito não é capaz de acumular um mínimo de patrimônio durante toda a sua vida, será que ele seria capaz de administrar bem as contas de um país inteiro? Por outro lado, alguém que durante toda a sua vida acumulou dinheiro com a especulação financeira, não estaria tendendo a agradar mais esse setor da economia, em detrimento dos mais pobres? Todas essas perguntas não têm uma resposta certa. É fato que administrar um país é muito diferente do que administrar um orçamento de uma casa, seja em grau de complexidade, seja em nível de comprometimento com direitos individuais e sociais. Apesar disso, estamos em um canal de discussões jurídicas e, como profissionais do direito, não podemos deixar de reconhecer que existe um interesse jurídico no tema, em especial quanto à declaração de bens dos dois candidatos que estão concorrendo no segundo turno das eleições. Do lado daqueles que apoiam o Jair Bolsonaro, há acusação da existência de um apartamento declarado pelo Fernando Haddad de apenas R$ 90 mil. Apartamento este situado em uma área valorizada do centro de São Paulo. Para os seus acusadores, isso refletiria uma omissão de patrimônio, a fim de valorizar o discurso de que seria o candidato Haddad uma pessoa simples e de poucas posses. Já os apoiadores de Haddad acusam o Jair Bolsonaro, aliás, o seu filho Eduardo Bolsonaro, de enriquecer 432% nos últimos 4 anos, passando de um patrimônio de R$ 205 mil para um patrimônio total declarado de quase R$ 1.400.000. Chegaram até a iniciar uma campanha na internet com acusações, afirmando que o crescimento do seu patrimônio foi desproporcional em relação ao que ganha um deputado federal. E isso, é óbvio, tem reflexos na campanha do seu pai à presidência da República. Antes de analisar as duas situações, porém, é preciso deixar claro ao nosso espectador que a exigência de apresentação da declaração de bens à Justiça Eleitoral é feita com base na Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997, em especial no seu artigo 11, parágrafo 1º, inciso 4, que dispõe literalmente: o pedido de registro de candidatura deverá ser instruído com a declaração de bens assinada pelo candidato. É muito importante que o nosso espectador saiba que a declaração a que faz referência à lei eleitoral não é a mesma declaração de bens que a gente envia à Receita Federal, mas sim uma simples relação de bens, com seus valores respectivos, assinada pelo candidato. Olhando atentamente para a declaração de bens de ambos os políticos, compreende-se a dificuldade do cidadão comum em interpretar as acusações de omissão ou de enriquecimento sem causa por parte dos candidatos. Porém, eu vou tentar aqui explicar por que somente essas informações não são suficientes para acusar nenhum nem outro de ter cometido qualquer irregularidade. Com relação ao Fernando Haddad, a jurisprudência da Justiça Eleitoral já pacificou o entendimento de que o valor de bens imóveis declarados à Justiça Eleitoral não precisa estar atualizado, ou seja, o candidato pode declarar o valor da aquisição do imóvel mesmo que ele não reflita o seu preço de mercado hoje. Ora, é justo esse entendimento, porque muitas vezes o sujeito tem um patrimônio próprio há anos, se beneficiou de sua valorização pelo aquecimento do mercado imobiliário, mas não tem interesse em vendê-lo. Portanto, nada de irregular. Já em relação ao Jair Bolsonaro, é primeiramente importante mencionar que, mesmo que seu filho tenha cometido qualquer irregularidade, vigora em nosso país o princípio segundo o qual a pena não pode passar da pessoa do acusado.
E nesse caso, não ficando comprovada nenhuma participação de seu pai em eventual aquisição ilícita do patrimônio, não poderia o mesmo ser condenado por isso. Porém, é importante destacar que, analisando as declarações de Eduardo Bolsonaro nas campanhas de 2014 e 2018, a alteração patrimonial do mesmo ocorreu mais acentuadamente em relação a dois bens imóveis, localizados no Rio de Janeiro. O primeiro é um apartamento na rua Santa Clara, em Copacabana, que passou de R$ 160 mil em 2014 para R$ 206 mil em 2018. E o segundo é um apartamento na Avenida Pasteur, no bairro do Botafogo, de R$ 1 milhão, que não constava na declaração de 2014. Em relação ao primeiro bem, o apartamento de Copacabana, o Eduardo Bolsonaro fez aquilo que o Haddad não fez, ou seja, atualizou o valor do apartamento e isso, por óbvio, acarretou um aumento em seu valor total do patrimônio. Já em relação ao segundo imóvel, um apartamento no bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro, é importante mencionar que é fato que um deputado federal é um servidor público que ganha muito bem, cerca de R$ 33 mil mensais, além das vantagens do cargo como a cota parlamentar e o auxílio moradia. Todos esses valores, se não justificam a aquisição direta do apartamento por parte do parlamentar, pelo menos lhe dão crédito suficiente para adquirir no mercado financeiro um apartamento nesse padrão. Digo isso porque a declaração de bens exigida pela legislação eleitoral não expõe como foi feita a aquisição desse patrimônio, se foi pago à vista ou, como é comum aqui no país, mediante financiamento. Inclusive, a própria Caixa Econômica divulgou este ano um aumento da faixa de preços dos apartamentos para aquisição mediante financiamento garantido pelo saldo do FGTS, dos anteriores R$ 950 mil para R$ 1,5 milhão, o que demonstra que esse valor do apartamento está adequado aos padrões do sistema financeiro da habitação para um trabalhador de classe média alta, o que se dizer então de um deputado federal. Por essa razão é que não se pode levar em consideração tão somente a declaração da Justiça Eleitoral para condenar nenhum dos candidatos, cabendo a nós, profissionais do direito, não nos deixarmos levar por paixões políticas nem pelas chamadas fake news. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe aí seus comentários e não se esqueça de fazer a inscrição no canal. Muito obrigado a todos e até a próxima.